A maioria das pessoas acreditava saber exatamente como o futuro da monarquia britânica se desenrolaria. Um caminho limpo, tradicional. Primeiro, o rei Charles, depois, o príncipe William. Sem surpresas. Mas nas profundezas do palácio de Buckingham, numa noite enevoada da qual o público jamais ouviria falar, algo aconteceu. Um segredo foi revelado, um que vinha sendo silenciosamente guardado por Princess Anne desde os últimos dias da rainha Elizabeth II. E quando ela finalmente escolheu compartilhá-lo, nem mesmo o rei Charles ou o príncipe William poderiam ter previsto o que viria a seguir. Não era apenas uma mensagem. Era um ponto de virada. A força silenciosa, o fardo da princesa Anne. Numa família conhecida por espetáculos públicos, a princesa Anne sempre se manteve à parte. Enquanto manchetes perseguiam seus irmãos e sobrinhos, enquanto intrigas palacianas giravam em torno de casamentos, escândalos e entrevistas televisionadas, Anne permanecia firme, como a espinha dorsal de uma história que todos esqueciam estar sustentando tudo. Ela nunca precisou dos holofotes, não tinha interesse em imagem. O dever era sua bússola, e ela o seguia com um senso inabalável de propósito que talvez a tornasse a integrante mais subestimada da realeza. Foi exatamente essa força silenciosa que fez dela a confidente mais confiável da rainha Elizabeth nos últimos momentos de seu reinado. Nos meses finais da vida da rainha, quando o mundo via apenas aparições cuidadosamente preparadas e declarações formais, houve longos momentos privados entre mãe e filha, sem câmeras, sem cortesãos, apenas duas mulheres que conheciam a monarquia por dentro e sabiam que seu futuro não seria salvo apenas pela tradição. E foi assim que a rainha Elizabeth, perto do fim de seu reinado e de sua vida, escolheu Anne, não seu herdeiro, não seu neto, para carregar uma verdade pessoal demais para o registro público. No silêncio de uma sala em Balmoral, ela entregou a Anne uma carta, não datilografada, não formal, escrita à mão. As páginas tinham cantos amaciados, cuidadosamente dobradas. Não era uma ordem. Não era sobre lei. Era sobre confiança. Anne deveria guardar aquela mensagem até que o momento certo chegasse. Nem antes, nem depois. Anne não fez perguntas. Não precisava. Seu laço com a mãe era mais profundo do que qualquer protocolo. Ela sabia que o peso daquele envelope não era de papel. Era de legado. E assim, sem alarde, ela o guardou. E esperou. Esperou pelos dias solenes após a morte da rainha, pelos funerais e luto, pelos discursos e homenagens. Ficou atrás do irmão quando ele se tornou rei, aplaudindo quando era esperado, silenciosa quando necessário. E ainda assim, não disse nada. As palavras da rainha permaneceram seladas. Não apenas na carta, mas na consciência de Anne. Não foi o medo que a impediu de revelar a verdade. Foi sabedoria. Anne compreendia o tempo como poucos. Sabia que a monarquia não se sustentava apenas na coroa e na Constituição, mas também na percepção, no sentimento e na capacidade de se adaptar. Se falasse cedo demais, a mensagem seria rejeitada. Tarde demais, e seria irrelevante. Então ela esperou de novo, até que chegou a noite, uma noite espessa de neblina, quando o silêncio nos corredores do palácio parecia mais pesado que o habitual. Algo disse a Anne que aquele era o momento, um instinto tranquilo, não estratégico nem dramático, apenas certo. Ela não convocou um conselho real completo. Não alertou assessores nem empregados. Chamou apenas duas pessoas, o rei Charles e o príncipe William, seu irmão, seu sobrinho, o passado e o futuro, os homens que mais sentiriam a mudança que estava prestes a acontecer. E quando se reuniram, ela não falou primeiro. Apenas colocou a carta desgastada sobre a mesa, a mesma que guardara durante todos aqueles anos. Naquela pequena sala silenciosa, cercada por retratos de monarcas há muito desaparecidos,
Anne entregou algo que ninguém esperava dela. Não o dever, mas a ruptura. A reunião que mudou tudo. A névoa havia se adensado naquela noite, agarrando-se aos portões do palácio como um aviso não pronunciado. Dentro do palácio de Buckingham, os corredores estavam imóveis, aquele tipo de silêncio que amplifica cada eco, cada respiração. Em uma sala privada, raramente usada, forrada com retratos de monarcas há muito falecidos, 3 figuras sentavam-se em um silêncio tenso. A princesa Anne, o rei Charles e o príncipe William. Sem assistentes, sem conselheiros, sem adornos cerimoniais, apenas a família e a carta. Anne não falou de imediato. Deixou a sala repousar, permitiu que o peso do momento se assentasse sobre eles como a névoa lá fora. O ar era denso, daquele tipo que surge quando ninguém está pronto para encarar o que, no fundo, já sabe que está por vir. Então, sem cerimônia, ela alcançou o interior de seu casaco e retirou um pequeno envelope gasto. Não explicou, não introduziu. Apenas o colocou sobre a mesa polida entre eles. Isto, disse suavemente, foi dado a mim por nossa mãe. Seus pensamentos finais, para nós. Charles inclinou-se à frente, a testa franzida. Seus dedos hesitaram por um instante. Depois pegaram a carta com a reverência de quem segura algo sagrado. Ele a desdobrou lentamente. William, com o olhar atento, não disse nada. Apenas observava enquanto os olhos do pai percorriam as primeiras linhas. Em seguida, Charles lhe passou a carta, em silêncio. William leu em silêncio, uma vez, depois novamente, com o rosto sem grandes expressões. Mas suas mãos estavam cerradas no colo, e um leve tremor no canto da boca traiu a tempestade que se formava por dentro. Quando levantou os olhos, sua voz lhe falhou. O conteúdo era simples, mas sísmico. A rainha não havia escrito sobre Charles, nem sobre William. Seu foco, sua fé, haviam sido depositados em Catherine. Não como esposa de apoio, não como figura de fundo, mas como o futuro. Ela não pretendia mudar a linha de sucessão, esclareceu Anne com delicadeza. Ela conhecia a lei, a tradição, mas acreditava que Catherine era a chave para preservá-la. Charles foi o primeiro a responder. Recostou-se na cadeira, visivelmente lutando para recompor-se. Não é assim que fazemos as coisas, disse, quase para si mesmo. A monarquia não se curva a sentimentos. A voz falhou levemente, traindo mais do que frustração. Havia medo também. Medo de perder o controle. Medo de falhar no legado pelo qual esperou a vida inteira. Anne não discutiu. Apenas manteve o olhar firme no dele, calma e constante, como sempre foi. Não é sentimento, disse. É sobrevivência. William ainda não havia falado. Seus olhos voltaram à carta, como se pudessem forçá-la a dizer algo diferente. Mas as palavras permaneciam inalteradas. Era a caligrafia inconfundível de sua avó. Sua voz, de alguma forma, ecoando através do papel. Quando finalmente falou, foi em tom baixo. E eu? E quanto a mim? O rosto de Anne suavizou-se. Você ainda é necessário, William. Mas a coroa agora precisa de mais do que dever. Precisa de fé. Precisa de coração. O silêncio que se seguiu foi espesso e implacável. Ninguém se moveu. Ninguém buscou consolo ou clareza. O velho mundo havia se deslocado alguns centímetros sob seus pés, e nenhum deles tinha certeza do que restava em seu lugar. Foi nesse silêncio que a decisão começou a criar raízes. Não dita em voz alta, ainda não, mas compreendida. Eles jamais veriam a monarquia da mesma forma outra vez. Catherine, a herdeira improvável da confiança. Catherine nunca precisou de um trono para conquistar respeito. Desde os primeiros dias de sua vida pública, ela se movia com uma espécie de quietude intencional. Nunca passiva, mas tampouco performática. Entrou para as funções reais não como uma mulher em busca de status,
mas como alguém que via propósito na presença. Enquanto os tabloides fervilhavam com histórias de outros membros da realeza, muitas vezes envolvidos em escândalos ou absorvidos pela gestão de imagem, Catherine simplesmente se dedicava ao trabalho. Sem declarações grandiosas, sem frases feitas cuidadosamente elaboradas, apenas serviço consistente e digno. Ela visitava hospitais infantis sem alarde, encontrava-se com famílias enlutadas e ouvia, de verdade, suas histórias. Acompanhava o marido em eventos formais, sim, mas mais importante ainda, ficava ao lado de pessoas cujos nomes nunca estariam nas manchetes. Num mundo onde visibilidade muitas vezes é confundida com valor, Catherine escolheu o significado em vez do barulho. E ao fazer isso, tornou-se algo raro na esfera real. Confiável. Ela não buscava a admiração do público, mas ela veio mesmo assim. Não manipulava sua imagem. Ela apenas refletia quem era. Com o tempo, seu estilo, discreto, atemporal, tornou-se símbolo de algo mais profundo: estabilidade. Enquanto a monarquia enfrentava tensões internas e oscilações na opinião pública, Catherine permanecia firme, uma constante, e a rainha Elizabeth II, que reinou por 7 décadas de transformações, reconheceu o que muitos só passaram a ver mais tarde. Para a rainha, Catherine não era apenas uma nora. Ela era a personificação do próximo capítulo da monarquia, não por causa da linhagem, mas por causa do caráter. E ainda assim, na noite em que a carta da rainha foi finalmente lida, Catherine não sabia de nada. Em outra ala do palácio de Buckingham, seguia sua noite como sempre fazia. Ajudou Charlotte com uma dúvida do dever de casa. Verificou como estavam George e Louis. Preparou chá e sentou-se por um momento à janela, observando a neblina londrina atravessar o jardim como um ser vivo. Se sentiu inquieta, não sabia o motivo. Não poderia imaginar que, a poucos andares acima, seu nome havia mudado tudo. A carta da rainha não sugeria poder pelo poder. Não pedia que Catherine fosse elevada apenas por ser popular. Revelava algo mais profundo, que num mundo onde as instituições perdiam a confiança do público, a coroa precisava de um novo tipo de força. Não aquele que fala alto, mas o que resiste em silêncio. Não o que governa de cima, mas o que caminha ao lado. E Catherine, que passou anos construindo uma vida baseada em graça, lealdade e serviço, já carregava essa força. Não pediu esse papel. Nem sequer sabia que estava sendo considerada para ele. Mas a rainha Elizabeth tinha visto. E agora, suas palavras começavam a mover o chão sob os pés da monarquia. Naquele momento de silêncio à janela, com o chá esfriando entre as mãos, Catherine ainda não sabia que seu futuro, e talvez a sobrevivência da própria monarquia, acabara de inclinar-se em sua direção. Não porque ela o exigiu, mas porque, sem jamais tentar sê-lo, ela já era o futuro de que a coroa desesperadamente precisava. Um legado de força, não de status. A força de Catherine não foi herdada, foi cultivada. Não veio de séculos de linhagem nem de tradições cerimoniais. Veio de manhã cedo, de dias longos e de valores incutidos muito antes de as câmeras a descobrirem. Muito antes do título de duquesa ou do peso da expectativa pública, ela era simplesmente Catherine Middleton, filha de um ex-despachante de voo e de uma mãe que já tinha trabalhado como comissária de bordo. Os seus pais, Michael e Carol, não lhe deram privilégios, mostraram-lhe como construir algo significativo a partir do nada. Em 1987, Carol fundou a Party Pieces, um negócio de venda por correspondência de artigos para festas infantis. Começou na cozinha da família, de forma modesta e incerta. Mas com o tempo, através de muito trabalho e esforço incansável, tornou-se um sucesso. Essa experiência, ver os pais construírem algo do zero, moldou Catherine mais do que qualquer lição de etiqueta ou conexão aristocrática.
Ensinou-lhe que a liderança não vem da posição, mas sim da paciência, da perseverança e de uma confiança silenciosa. A educação de Catherine foi baseada no equilíbrio. Frequentou boas escolas, mas nunca escolhidas pelo status. Viajou quando era jovem, não por luxo, mas por perspectiva. O tempo que passou na Jordânia durante a infância, depois em Florença a estudar arte e mais tarde no Chile como voluntária com a Raleigh International, ofereceu-lhe vislumbres de vidas além da sua. Não foram experiências encenadas, foram experiências formativas. Ampliaram o seu sentido de empatia e aprofundaram a sua inteligência emocional, qualidades das quais a monarquia viria a depender um dia. Quando ingressou na Universidade de St. Andrews, Catherine já tinha uma noção clara de quem era. E foi lá, na tranquila cidade escocesa, que conheceu o príncipe William. O relacionamento deles não foi um turbilhão. Cresceu lentamente, à sombra de um mundo ansioso por dissecá-los. Houve momentos de alegria, de incerteza, de afastamento e reconciliação. Mas o que permaneceu constante foi a capacidade de Catherine de manter os pés no chão. Ela não explorou a proximidade com a realeza, não procurou os holofotes. Na verdade, evitava-os com frequência. Os tabloides tentaram retratá-la como passiva, rotulando-a de "Waity Kate", como se a paciência fosse uma fraqueza. Mas o que não perceberam foi que Catherine não estava à espera. Ela estava a crescer. Estava a aprender a lidar com o escrutínio sem perder o centro, a apoiar William sem anular a própria individualidade. E quando o dia finalmente chegou, 29 de abril de 2011, em que percorreu o corredor da Abadia de Westminster para se casar com uma das famílias mais famosas do mundo, ela não se transformou. Apenas avançou, mais plenamente na mulher que sempre foi. Como membro da realeza, Catherine não se tornou outra pessoa. Tornou-se mais ela mesma. Uma esposa com convicção. Uma mãe com um amor feroz. Uma representante que não precisava de discursos para causar impacto. Enquanto outros se debatiam para se adaptar às pressões da vida pública, ela movia-se com consistência e uma calma segurança. Numa família a lutar para definir o seu lugar num mundo em mudança, Catherine ofereceu um novo tipo de exemplo, não construído sobre sangue, mas sobre equilíbrio. O seu legado não seria escrito em proclamações, nem em grandiosidade cerimonial. Seria escrito em momentos pequenos e intencionais, momentos que mostravam que a força nem sempre usa uma coroa. Às vezes, apenas caminha ao lado dos outros, ouve e lidera com graça. No início, era apenas um boato, um sussurro silencioso passado de um corredor do Palácio de Buckingham para outro. Um comentário casual ouvido por uma criada, uma mudança sutil na maneira como os membros seniores da realeza se comportavam. Um momento de hesitação numa aparição cuidadosamente coreografada. Depois vieram os murmúrios entre os funcionários, aqueles que tinham visto a carta da rainha nas mãos da princesa Anne, que notaram a gravidade nos olhos do rei Charles, que viram o príncipe William incomumente retraído durante os compromissos. A mensagem final da rainha nunca foi oficialmente divulgada, mas de alguma forma espalhou-se mesmo assim. E uma vez espalhada, não pôde mais ser contida. A reação do público foi rápida e profundamente dividida. Para alguns parecia uma traição a tudo o que a monarquia representava. Catherine, em vez de William. A própria ideia parecia abalar os alicerces de uma tradição secular. Os críticos apontavam a sua origem fora da aristocracia, a falta de experiência direta com assuntos de Estado, o seu foco na vida familiar em detrimento de questões constitucionais. Questionavam a sua preparação, a sua autoridade, até a sua legitimidade. Mas outros viam algo completamente diferente. Não viam uma ameaça à tradição, viam a sua evolução natural. Em Catherine, muitos reconheceram algo que faltava há muito tempo na vida real: autenticidade. Ela não apareceu em público com uma máquina de relações públicas polida,
nem com a necessidade de controlar a narrativa. Entrou na ribalta lentamente, com relutância, e nunca tentou ser outra pessoa além de si mesma. Com o tempo, essa honestidade silenciosa construiu algo que nenhum título poderia conceder: confiança. E quando as pessoas começaram a observar mais de perto, o que encontraram só aprofundou essa confiança. Descobriram que, enquanto outros falavam de caridade, Catherine já a vivia. Muito antes de se tornar duquesa de Cambridge, organizava eventos beneficentes, promovia ações e trabalhava discretamente para apoiar hospitais infantis, causas de saúde mental e programas juvenis. Não eram obrigações atribuídas a ela, eram convicções pessoais que ela perseguia por iniciativa própria. Não havia fotógrafos quando ela doou 7 polegadas do seu cabelo para uma fundação contra o câncer. Não houve comunicados de imprensa quando fez doações anônimas a hospícios infantis. Mesmo depois do casamento, quando o público esperava opulência, ela e William pediram doações de caridade em vez de presentes luxuosos. Esses gestos não eram encenações, eram escolhas enraizadas no caráter. À medida que o público ligava todos esses pontos, algo começou a mudar. Para alguns, a mensagem da rainha já não parecia um desvio da tradição real. Parecia um retorno ao seu propósito original. A monarquia, afinal, era para ser um símbolo de serviço, de liderança com coração. E Catherine, sem nunca ter feito campanha pelo papel, tornou-se exatamente isso. Ainda assim, o debate não foi encerrado. Havia vozes dos dois lados, algumas agarradas à tradição, outras abraçando a mudança. Mas uma coisa era inegável. As pessoas estavam a prestar atenção novamente. Não por escândalos ou espetáculos, mas porque viam algo real num mundo cansado de atuações. A ascensão silenciosa de Catherine Elizabeth Middleton, filha de empreendedores, esposa de um príncipe, mãe de 3 filhos, tornou-se mais do que uma história real. Tornou-se um reflexo do que a monarquia pode vir a ser. Algo mais suave, mais forte e mais humano do que nunca. O cadinho de William. Durante a maior parte da sua vida, o príncipe William soube exatamente quem deveria se tornar. O futuro rei. O herdeiro de um legado forjado ao longo de séculos. Desde o momento em que foi capaz de caminhar ao lado da mão da mãe diante das câmeras, as expectativas começaram a se acumular. E a cada ano que passava, essas expectativas apenas se tornavam mais pesadas, cuidadosamente geridas, delicadamente ensaiadas, sempre sob escrutínio. Ele estudou a história, aprendeu a linguagem da diplomacia e moldou-se à imagem do dever. Mas nada o preparou para isso. A carta da rainha, seu conteúdo, sua intenção, abalou algo dentro dele que nenhuma pressão pública jamais havia abalado. Não se tratava apenas de quem lideraria. Tratava-se de quem já estava liderando sem que ninguém percebesse. Catherine nunca se posicionou como rival. Nunca tentou ofuscá-lo. Na verdade, passou a maior parte do casamento tentando apoiá-lo silenciosamente, proteger os filhos e representar a coroa com dignidade. E, no entanto, agora, nas próprias palavras da rainha, estava claro. Catherine não era apenas vista como um trunfo, mas como essencial. Essa constatação não trouxe ciúme, trouxe dúvida, não sobre ela, mas sobre ele mesmo. William começou a fazer perguntas que nunca se permitira considerar. Teria passado tempo demais jogando pelo seguro? Teria confundido o protocolo com liderança? Enquanto ele muitas vezes se refugiava por trás de procedimentos, Catherine se entregava à vida das pessoas, à sua dor, à sua alegria, às suas lutas. Ela se conectava não com discursos, mas com presença. Não com poder, mas com empatia. E talvez fosse isso que sua avó tinha visto. Um futuro não definido pela linhagem, mas pela legitimidade. O conflito interno foi imediato e profundo.
William sempre acreditou estar cumprindo seu papel exatamente como se esperava, mas agora enfrentava uma verdade mais dolorosa. Talvez a coroa exigisse algo diferente. Talvez exigisse justamente as qualidades que Catherine vinha demonstrando o tempo todo: graça sob pressão, sinceridade sem espetáculo, a capacidade de ouvir profundamente e amar abertamente. Ele passou a observá-la com novos olhos. Nos compromissos, nos momentos silenciosos em casa, durante conversas simples com os filhos, agora via o que não havia valorizado por completo antes. Ela não estava se preparando para liderar. Ela já liderava. Mas isso não tornava as coisas fáceis para ele. William carregava mais do que um título. Carregava memórias. Carregava o trauma da vida e da perda de sua mãe, as pressões da imagem pública e as dinâmicas complicadas de uma família que nunca pôde ser tão privada quanto precisava. A ideia de que outra pessoa, sua própria esposa, talvez fosse mais adequada para guiar a monarquia adiante, atingia um ponto sensível. Forçava-o a refletir não apenas sobre seu lugar dentro da estrutura real, mas sobre suas próprias inseguranças. Ainda assim, por baixo da vulnerabilidade, algo começou a germinar. Aceitação. Não do tipo passivo, mas do tipo nascido do amor, da clareza, do respeito silencioso. William entendeu que aquilo não era uma competição, era um chamado. E se Catherine estava sendo chamada, era porque já havia provado repetidamente que era digna, sem jamais pedir reconhecimento. Nessa realização, William encontrou algo novo. Não derrota, mas uma forma mais profunda de devoção. Não ao trono, mas à mulher que conquistou o direito de sentar-se ao lado dele e talvez um dia de liderar a partir dele. A resposta de Catherine e seu significado. Quando chegou o momento de perguntar a Catherine se ela estava pronta para assumir a responsabilidade sugerida na carta da rainha, sua resposta surpreendeu até o rei Charles e William. Ela não disse sim. Ela não disse não. Ela disse algo muito mais poderoso. Reconheceu o desejo de muitos em vê-la liderar, mas lembrou que era, antes de tudo, esposa e mãe, e que nenhum papel, por mais sagrado que fosse, deveria vir ao custo da paz dentro de uma família. Pediu tempo para pensar. Escolheu a reflexão em vez da ambição. E, ao fazer isso, confirmou exatamente por que a rainha a havia escolhido. E você? O que teria feito no lugar de Catherine? A tradição deve ceder ao caráter, ou deve sempre seguir a linhagem de sangue? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se essa história tocou você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos assim.